Olá, bom dia, meus queridos irmãos, amigos que nos dão a alegria da sua participação na nossa Escola Bíblica Dominical, versão em casa, não é? EBD em casa. Nós estamos aqui para trazer para você mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. A nossa lição, nosso trimestre está acabando, hoje é a penúltima lição. A lição número 12, guarda-te, que não te esqueças do Senhor. Deuteronômio 6, 4 a 6. Na lição de hoje, faremos uma análise panorâmica sobre o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Este livro tem uma preciosa mensagem, a importância da obediência ao Senhor e a necessidade da continuidade de fazer o Senhor conhecido pelas gerações que seguirão a nós. Primeiro momento, a reiteração da lei. É importante observar, a esta altura dos estudos sobre o Pentateuco, que existe, em linhas gerais, uma orientação bem objetiva dada para os israelitas. Haveria bênçãos na obediência e maldição se o povo insistisse na desobediência. Assim, o povo deveria escolher se iria servir fielmente ao Senhor, que os tirou com braços fortes da escravidão do Egito, ou os sustentara até então, ou aos deuses das nações vizinhas. Portanto, a grande ênfase do Pentateuco são as bênçãos concedidas pela obediência e as maldições que seriam o resultado da desobediência. O último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, termo de origem grega que significa a segunda lei, é um resumo de tudo o que o povo tinha experimentado até aquele momento, e também uma exortação ao povo, no sentido de que as próximas gerações deveriam cumprir fielmente todos os mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor. Desse modo, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei para a nova geração. O livro também relata os últimos acontecimentos da vida de Moisés e a passagem da liderança para Josué, seu sucessor. Outra consideração importante sobre o último livro de Moisés é a sua ligação com os livros históricos posteriores, pois mostra a preparação do povo para a entrada na terra prometida. Nele, Moisés reiterou os preceitos da lei nas fronteiras de Canaã para a nova geração, nascida durante a jornada pelo deserto e prestes a entrar na terra prometida, de modo que pudessem desfrutar das bênçãos de Deus em seu novo lar. Assim, são inegáveis as lições que podemos aprender com esse livro para entendermos todo o contexto da lei, e por que não dizer do Antigo Testamento como um todo. Também é inegável o fato de que essas lições são preciosas para a nossa vida e nossa sociedade. Quantos têm vivido em um contexto de desobediência a Deus e trazido para si tantos problemas? Podemos evitar muitos deles estudando o livro do Pentateuco. Segundo, Deuteronômio, uma mensagem mais profunda. Não obstante, em uma leitura muito superficial do livro de Deuteronômio, poder-se-ia afirmar que se trataria apenas de uma simples recapitulação de todos os princípios já apresentados em Êxodo, Levítico e Número,
Porém, estudando-o de forma mais profunda, logo percebemos o quanto essa afirmação seria equivocada. É bem verdade, como já afirmamos, o livro contém um resumo de tudo aquilo que fora dito anteriormente, mas a ênfase do livro é muito mais do que apresentar preceitos, mas sim insistir na motivação correta em obedecê-los. Por conseguinte, não é sem razão que no livro de Deuteronômio há uma enorme incidência de palavras, da palavra coração. Moisés exorta o povo, deixando claro que as bênçãos vêm quando o coração está alinhado com os propósitos de Deus. O coração deles devia estar cheio de amor a Deus e da sua palavra, a fim de que possuíssem a terra prometida e desfrutassem dela. Caso contrário, a ação resultante de um coração mau e perverso atrairia inúmeras maldições para si e para o povo. A concepção de que não só a atitude de obediência fosse importante, mas também a motivação correta para a obediência seria imprescindível. É muito comum para compreendermos. Hoje, porém, para um povo que viveu escravizado no Egito e que perdera durante esse tempo o contato com o Deus verdadeiro, não seria tão simples. Eles viviam em um contexto pagão de oferendas aos deuses no intuito de obter favores destes. Por sua vez, o Deus de Israel não aceitaria receber bajulações para abençoar o seu povo. Ele só aceitaria a verdadeira obediência vinda de um coração sincero. Assim, podemos ver que as intenções na obediência é a tônica do livro. Jesus ensinou sobre isso no Sermão da Montanha, e não é sem razão que o livro de Deuteronômio é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Segundo Thompson, nenhum outro livro da Bíblia exerceu maior influência sobre a religião no lar e na vida pessoal em todos os tempos. Terceiro, Deuteronômio, seus propósitos e razões. Uma importante observação no livro de Deuteronômio é a sua sincronia com o relato da criação e a queda do homem. No Gênesis, assim como os nossos primeiros pais, eles também receberam a promessa de viver em uma terra deleitosa. Receberia bênção se fosse obediente e seriam expulsos na terra caso desobedecessem ao Senhor que os formou como povo. Essa sincronia é importante, pois revela um traço importante do próprio autor do Pentateuco, que provavelmente via o momento que o povo estava prestes a viver e relacionava isso com o passado. Não obstante, podemos observar que Moisés reafirmou a lei justamente na ocasião em que Israel estava posicionado na fronteira de Canaã, no limiar da terra, por outras razões importantes. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Moisés estava diante de uma nova geração. A anterior morrera no deserto, com exceção de Josué e Caleb, e a nova geração precisava ouvir a lei novamente. Em segundo lugar, porque a melhor forma de preparar-se para o futuro é entender o passado. Assim, seria muito importante que Israel conhecesse os erros e caminhos que os levaram até aquele momento e de como a mão do Senhor lhes fora favorável. Lembrar-se disso seria imprescindível.
pois o povo estava prestes a entrar na terra prometida e tornar-se uma nação assentada em uma nova terra e dependeria da bênção de Deus para serem felizes e prósperos. Em terceiro lugar, é importante lembrar que o grande líder Moisés estava para morrer e precisava passar a liderança para Josué, aquele que pela mão do Senhor realizara sinais e maravilhas no Egito e que os conduzira até ali. Sabia da importância da obediência do novo líder a Deus e suas leis. Disso dependia o sucesso da nação. Por último, mas não menos importante, a repetição da lei era imprescindível, pois Israel enfrentaria vários problemas distintos. Assim, Moisés advertiu-os em relação a esse perigo, transmitindo-lhes, através da reiteração da lei, a maneira de serem bem-sucedidos. Uma importante lição que podemos extrair nas razões acima diz respeito ao fato de que muitas vezes nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. Quantas lições, quantos sermões são ensinados e aprendidos ao longo da vida, mas parecem que alguns ainda não compreenderam a necessidade de mudança, compromisso e santificação. Por isso, é sempre bom relembrar as palavras do Senhor e seguir os seus caminhos. Para pensar e agir. Deuteronômio nos ensina sobre a importância de lembrarmos-nos do nosso passado, de olharmos para trás e ver de onde viemos e para onde vamos. Segundo, Deuteronômio nos ensina sobre a importância das leis de Deus. As leis de Deus não são pesadas, mas sim são instrumentos de proteção moral e espiritual para nós. Terceiro, Deuteronômio nos ensina a importância de conhecermos a Deus e adorá-lo, pois só existe um Deus sobre o céu e a terra. Este deve ser adorado. Quarto, Deuteronômio nos ensina como é importante conhecermos e persistirmos em conhecer a palavra de Deus. Desta maneira, aprenderemos o quanto nos é imprescindível obedecê-lo. E, finalmente, Deuteronômio nos ensina o quanto Deus deseja que nos lembremos da nossa caminhada com Ele, sobre os nossos altos e baixos, os triunfos e fracassos, e o extraordinário da nossa vida. Que bela lição, né? Nos fazendo assim relembrar das coisas boas que nós temos diante de nós. A presença do Senhor, os ensinamentos do Senhor, o fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Então, vamos reviver a história, né? Conta-me a história de Cristo. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração.
Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que Ele dá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor guiou o teu povo, o Senhor reiterou ao teu povo os ensinamentos que havia passado aos antepassados, e hoje, ó Deus, o Senhor continua reiterando a nós estes ensinamentos, para que possamos, Deus, nos lembrarmos das coisas boas do Senhor para conosco, que nós possamos, Pai, meditar naquilo que aprendemos um dia e reviver, Senhor, tudo aquilo, olhando para trás e corrigindo os erros que praticamos, para que sigamos uma vida à frente de obediência ao Senhor, ó Deus. Agora, a história de Cristo nos traz tantas coisas boas que nos levam ao passado e nos fazem seguir no presente rumo a um futuro de glórias na presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem abençoado. Continua abençoando, Deus, as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos netos, toda a nossa família, Senhor. Continua nos fortalecendo, Deus. Queremos te agradecer porque tivemos momentos de alegria, relembrando, comemorando o aniversário da Isa, da Eliana. Te agradecemos, Deus, porque o Eric e a Amanda estão conosco, a Isabela, neste final de semana, e assim nos alegrando, Deus, como família do Senhor. Continua conosco, Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, cada família da tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja neste momento de transição ministerial, que ela possa estar consciente da vontade do Senhor, para que aquele que o Senhor tem escolhido seja aquele que ela também há de escolher, ó Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. Vem nos fortalecer, ó Deus, vem nos abençoar. Dirige os nossos passos e conduza-nos, ó Deus, nos teus santos caminhos, e que nós possamos aprender a obedecer às tuas leis, ó Deus. Fica conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos, nós estamos encerrando mais uma EBD com você no seu lar, na sua casa, junto da sua família, e que você possa aprender muito da Escola Bíblica Dominical. E atenção, você que ainda dá tempo de ir à casa do Senhor, a nossa classe da EBD está funcionando. A irmã Elisa está ali como professora, passando os ensinamentos. Você pode aprender muito. Quem vai à EBD aprende muito. Nós teremos também ao meio-dia a EBD da tarde, à noite, a partir das 19 horas, a EBD da noite, seguida do culto de adoração ao Senhor. Nós esperamos você. Não fique em casa. Vá para a casa do Senhor. Vá servir ao Senhor. Vá adorar ao Senhor. Vá cultuar ao Senhor, o Deus da sua salvação. E que Deus seja engrandecido através das nossas vidas. A todos, um bom dia e que tenhamos todos um bom domingo. Um domingo em família, na presença e na dependência do Senhor. Até logo mais e que Deus te abençoe grandemente. Amém?